aqui no Centro Espírita Dr. Eduardo Chapoperot, recebemos nesta noite o Alessandro, que veio de São Paulo, para nos brindar com o tema São Chegados os Tempos. Alessandro, te pergunto, dentro desta temática, quais os desafios que a doutrina e nós espíritas vamos enfrentar nas próximas décadas? Nós estamos vivendo este ápice da transição. E Allan Kardec trata dessa questão na obra Gênesis sobre esta luta de ideias, este choque de valores ou aquela luta simbólica entre o bem e o mal. Ainda há almas que não querem a melhoria do planeta. Ainda há almas que querem sustentar o atraso moral. E nós vamos conviver com essas individualidades refratárias. E isto gera para nós este choque de ideias, estas lutas. Então nós vamos ter que não nos sentir tentados a entrar em sintonia com estas teses, com este modus de viver que eles vão nos apresentar. Que é o que nós falamos um pouco na palestra, que Amélia Rodrigues traz na obra Quando Voltar a Primavera, essas filosofias esdrúxulas, materialistas, descompromissadas com o bem e com a ética. Porque muitas vezes o homem velho, as velhas inclinações ainda se agitam dentro de nós e no momento de descuido, de vigilância, nós acabamos cedendo, afrouxando moralmente e desperdiçando esta valiosa oportunidade da atual reencarnação. Então é o momento de firmar em definitivo o nosso compromisso com o Cristo. Dr. Bezerra de Menezes, na obra Jesus e Nós, de Divaldo Franco, ele nos fala dessa cristianização da criatura humana. Então é o momento de nós realmente estudarmos o Evangelho à luz da doutrina, estudarmos a fundo, sentirmos e vivemos, a fim de que não nos sintamos atraídos a estas teses, teorias e atrasos e ao mesmo tempo colaborar para a construção de um planeta melhor. Citamos o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ali os benfeitores trazem as características de um mundo regenerado. Então nós já vamos nos ajustando a essas características, a fim de que nós sejamos aquele que desde já estejamos compromissados com este mundo regenerado, sermos proativos. Então há momentos em que vivemos este materialismo que se desdobra no culto ao corpo, no prazer irresponsável, na busca pelo poder, pelo destaque. São as velhas lutas da criatura humana. Se nós voltarmos a Jesus, são as mesmas lutas, os mesmos desafios, 2000 anos após, com os incrementos da sociedade moderna. Portanto, convidados que estamos, já desde muitas décadas, de muitos milênios, convidados agora a firmar este compromisso com o Cristo. Dentro destes desafios, tu comentou que um deles pode ser a tecnologia sem alma. E hoje tu estás aqui, presencialmente, escritor, escreve livros físicos. Te pergunto, Alessandro, o que tu acredita, como que o espírita e o movimento espírita deve lidar com esses dois pilares, o antigo versus o novo, porque ainda podem existir conflitos morais, de conjectura como a gente deve proceder diante das tecnologias. Nós não podemos ser saudosistas naquele sentido de achar que o antigo era melhor e ficarmos presos ao antigo. Temos que nos sentir convidados a aceitar este novo, até porque o avanço tecnológico decorre do planejamento divino. Estas conquistas que chegam à Terra são almas missionárias que mergulham para promover esta melhoria da tecnologia. A Covid, que trouxe aquele isolamento social durante algum tempo, se não fosse a tecnologia, ficaria muito difícil. Nós tivemos muitas lives, eventos espíritas a partir da tecnologia. Então, vamos olhar que a tecnologia é uma ferramenta neutra. Nós podemos fazer dela um bom, um mau uso. Hoje, com inteligência artificial, que vem prometendo uma grande revolução no pensamento humano, nós citamos até algumas situações, o espírita deve buscar. Nós devemos trazer para a pauta do nosso cotidiano, ajudando no incremento das nossas aulas, das nossas palestras, de algumas atividades da casa espírita. Hoje em dia você vai fazer um evento, se você quiser criar um logo, por exemplo, uma imagem, você pode usar a inteligência artificial. Outro dia um companheiro, só para dar um exemplo da Bahia,
E ele diz que foi pedido por uma instituição espírita para fazer uma música para a instituição espírita. A letra foi produzida por homens, né, por criaturas humanas, mas a entonação e o canto, a voz que foi usada, foi a inteligência artificial. Ele me mostrou a música e quando ele apresentou a música às pessoas que haviam pedido, elas falaram, nossa, mas que voz bonita, quem está cantando? A inteligência artificial. É claro que com isso nós não estamos dizendo para desprezar os valores humanos, as potencialidades humanas. É uma combinação, um mix do que a inteligência artificial pode nos oferecer e aquilo que nós, criaturas humanas, também devemos oferecer. Então, aceitar o desafio do novo, ver com bons olhos, se aprimorar, a fim de que esta ferramenta venha para a nossa vida pessoal, profissional e, naturalmente, também para o movimento espírita. Quando falamos de tecnologia, uma pergunta e uma boa provocação que fazemos é como é que o espírita está se postando diante das redes sociais, diante dessa tecnologia. Muitos dizem, é verdade, se Kardec estivesse reencarnado hoje, usaria essas redes sociais. Ele usou tudo que era possível à época. E hoje ele estaria usando também Instagram, Facebook, né, etc., o YouTube para divulgar a doutrina. Então que possamos usar comprometidos com o bem, esta tecnologia que vai chegando hoje e que cada vez mais se ampliará, dando a ela um direcionamento ético. Perfeito. Para finalizar, nosso futuro está pautado na juventude. Como tu vês a juventude espírita hoje? Se tu concordas que o movimento está enfraquecido ou não? E que ferramentas nós podemos usar, inclusive linkando com a era tecnologia, para trazermos os jovens, mantermos os jovens dentro das casas? Isso é meio que de acordo com cada região, porque temos visto alguns movimentos jovens muito fortes, muito coesos. Então isso vai como cada região, cada cidade, cada movimento espírita mais localizado vai lidando com isso. Um erro muito grave é nós falarmos que a juventude é o futuro do movimento espírita. Nós vimos ao longo de muitos tempos, estamos trabalhando, inclusive com jovens já trabalhamos, eles se sentem muitas vezes à margem da casa espírita, porque ele é sempre o futuro, é sempre a promessa do movimento espírita. E eles estão querendo trabalhar hoje com vigor, com a pujança. Falando de tecnologia, às vezes os mais antigos têm dificuldade. Por exemplo, por que não trazer o jovem para a tecnologia da casa espírita? Você convidar os jovens para implantar a tecnologia, a internet, colocar o centro espírita nas redes sociais, no Instagram. Lá em nossa cidade, por exemplo, é uma jovem que faz esses aplicativos modernos, os cartazes virtuais dos eventos espíritas. Então o jovem adota. Nós temos que trazer o jovem para trabalhar já, seja nesse trabalho mais tecnológico, que eles gostam, seja no trabalho da casa espírita, receber o público, entregar mensagem. Alguns jovens mais preparados, inclusive, podem fazer preleções. Há tarefas que o jovem já pode realizar hoje, e aí ele vai se sentindo pertencente à casa espírita. Então, não enxergar o jovem como o futuro do movimento espírita. E, naturalmente, que com isso, nós temos que dar, entre aspas, uma atualizada na metodologia. O que não significa descartar Kardec. O que não significa deixar as obras fundamentais de lado e buscarmos uma literatura mais, assim, digamos, mais vazia, mais superficial para agradar o jovem. Nós temos que manter o conteúdo, a qualidade doutrinária, mas ao mesmo tempo usando inclusive essas ferramentas, trazer para a aula da juventude a inteligência artificial, dialogar com ele com temáticas de jovens dentro das diretrizes espíritas. Então nós não podemos ficar mais numa leitura exaustiva e cansativa com o jovem, que naturalmente vamos perdê-lo diante desse dinamismo da vida atual. Então eu vejo que é uma preocupação, muitos dirigentes e trabalhadores estão envolvidos nessa questão de como manter o jovem com este caráter atrativo para o movimento espírita, os encontros de jovens, como devemos fazer, trazer a arte, trazer a música, né? Nós precisamos fazer isso. Para que o jovem realmente se sinta convidado e engajado. Mas o grande segredo é nós melhorarmos a metodologia sem perder a qualidade e a vinculação com as obras fundamentais e o Evangelho e trazer o jovem para a realidade do trabalho do hoje,
da Casa Espírita. Com isso e com outras medidas que as federativas estudam e aprimoram, sem dúvida alguma fortalecemos agora o movimento espírita juvenil. Perfeitamente bem colocado. Eles não são o futuro somente, são o presente, Realidade. a realidade do movimento espírita. Alessandro, para finalizar, te agradecemos pela tua presença na nossa cidade, no nosso centro. Tu és um escritor, tem 8 livros publicados, Iluminando o Tempo, Exato. é o último. Aonde podemos encontrar o teu livro? Se tu quiseres falar um pouquinho dele pra gente também. Sim, o livro Iluminando o Tempo é o nosso último lançamento. Pela primeira vez com a Federação Espírita do Paraná, nós temos trabalhado um pouco com artigos, né, visitado o estado do Paraná para divulgar a doutrina, e foi então o lançamento deles. Então está disponível no e-commerce, né, na internet, ele encontra o livro. É uma coletânea de artigos que nós fomos escrevendo. Eu gosto muito, os meus livros, parte deles tem essa característica, né, os simples e complexos, enigmas e soluções, segue este mesmo perfil. Coletânea de artigos, temas diversos, muitos deles atuais, à luz da doutrina espírita. Né? Tem o primeiro livro, Jesus, o Celeste Amigo, que é uma homenagem a Amélia Rodrigues, que nós citamos hoje na palestra, a forma como ela apresenta o Evangelho, então foi uma forma de agradecê-la, trazendo algumas lições de Amélia para a obra, e uma trilogia, Um Tesouro Inestimável, que são textos compilados da Revista Espírita de Kardec, né? Compilados por tema, que como nós citamos também rapidamente na fala, é um trabalho de Kardec praticamente desprezado, né, pelo movimento espírita. É um trabalho de um conteúdo, de uma qualidade impressionante. Então são as 8 obras que naturalmente os interessados podem encontrar pela internet, em algumas casas espíritas. E, com exceção deste último, todo o direito autoral vai para o Remanso Fraterno, que é uma entidade assistencial que Raul Teixeira e outros mantêm em Niterói, no Rio de Janeiro. E este último, o direito autoral para a Federativa do Paraná, que usa o recurso para a divulgação do movimento espírita. Perfeito. Muito obrigada, Alessandro. Boa noite. Obrigado.